Olá pessoal, sejam bem-vindos ao encontro 2 do nosso módulo 17, Prática de Matemática Financeira e Estatística. Continuando a nossa revisão, para que a gente possa exercitar o que nós vimos no módulo teórico, eu estou trazendo para vocês alguns conceitos que a gente viu na aula 2 lá do módulo teórico, na qual eu pedia que vocês conceituassem matemática financeira, tá? Matemática, ela é uma área, matemática financeira é uma área da matemática que estuda a equivalência de capitais no tempo. Equivalência, equilíbrio, correlação, proporção, que a gente já viu na última aula. Ou seja, como vai se comportar o valor do dinheiro no decorrer do tempo, tá? Essa correlação, essa equivalência ao longo do tempo, é isso que a matemática financeira se preocupa. O conceito de moeda, pessoal, a gente tem mais do que um, tá? A moeda ela pode ser a peça metálica em si, com ou sem valor monetário. A gente pode estar falando do dinheiro que constitui as notas, né, geralmente em papel. Podemos estar falando da moeda bancária ou escritural admitidas em circulação. Aí a gente fala não de dinheiro vivo, mas de títulos, aplicações, investimentos. Muito do dinheiro hoje em circulação ele não é físico. A gente tem muito do dinheiro virtual. Moeda nacional, que é um conceito mais abrangente, né? No caso, é a moeda que está em uso no país, é a moeda oficial do país. No nosso caso, o Brasil, a moeda oficial é o real. Nós temos mais de 180 moedas no mundo. Num conceito também generalista, a moeda é tudo aquilo que geralmente é aceito em troca por bens e serviços. Como a gente já viu em outro estudo, as moedas mercadorias é uma referência disso, que a gente pode trocar uma mercadoria por um bem ou um serviço. Enquanto isso, o dinheiro, pessoal, é o meio de pagamento na forma de moeda ou cédula, emitido e controlado pelo governo de cada país. É interessante que com o advento da tecnologia, o dinheiro ele está convergindo para a questão para o virtual. A gente já tem aí as plataformas de Bitcoin, né? Na China, por exemplo, um país que não se usa nem o cartão de crédito mais, né? É, é, tudo via pagamento através do QR Code. Então, o dinheiro é o meio de pagamento, enquanto a moeda ela tem um conceito mais abrangente, desde a pecinha até a condição da moeda oficial do país. E essa moeda oficial do país condiciona várias situações relacionadas à economia, tá? Quando a gente fala de investimento, pessoal, investimento basicamente é a aplicação de certo valor monetário quando eu tenho a expectativa de aplicar e receber um valor maior no futuro. Eu coloco o dinheiro numa caderneta de poupança, por exemplo, pensando que no final do ano aquele dinheiro vai ter rendido o juro. Eu posso pegar e comprar um título do Tesouro Nacional, pensando que eu vou ganhar juro. Compro a ação de uma empresa, pensando que ela venha a crescer. Invisto em uma empresa, abro uma loja, abro um comércio, abro uma indústria, pensando que esse comércio, essa loja, essa indústria venha a gerar um ganho futuro, ou seja, que volte o dinheiro para mim, o que eu investi e mais um valor, que eu tenha ganho em cima disso. Então, o conceito de investimento é um tanto amplo. Já o financiamento é uma operação que a gente tem duas figuras, né? O financiador, que vai fornecer os recursos, e o financiado, que é o que vai receber esse recurso e utilizar para alguma finalidade que lhe convier. Normalmente, o financiado pagará ao financiador o capital acrescido de juros. É a condição do montante que a gente já estudou. É o capital que foi oferecido mais um juro. E o tipo de empréstimo, no caso o financiamento é um tipo de empréstimo, né? Eu não pedi para vocês o conceito de empréstimo, porque normalmente financiamento é bem financeiro. Empréstimo não necessariamente, tá? Mas o empréstimo financeiro, ele é um pouquinho mais amplo, né? O empréstimo, normalmente você pega o dinheiro sem uma finalidade específica. Já o financiamento é um tipo de empréstimo no qual você pega o dinheiro com uma finalidade específica. Por exemplo, eu vou financiar um carro. Eu pego aquele dinheiro para comprar um carro, certo? Então, quando a gente fala em investimento e financiamento, veja que há uma correlação. O banco ele vai ser um investidor quando ele empresta através do financiamento para uma pessoa comprar o carro dela. Ele vai aplicar dinheiro para receber uma quantidade maior no futuro, enquanto o financiado vai pagar o juro para o banco. Tá? Há essa correlação.
E a inflação, pessoal, a gente já falou, a inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços dos bens e serviços em uma economia, tá? Ou seja, ele é a diminuição do poder de compra da moeda. Moeda a gente já falou, né? Então, a inflação ela vai representar a perda do poder de compra, tá? E essa perda do poder de compra se dá pelo aumento do preço das coisas, certo? Vejam aqui alguns exemplos de variações históricas que a gente teve no Brasil. O carro popular, lá em 1994, quando começou o Plano Real, ele custava, o preço dele era 7.254. É um carro popular em específico, que estava entre os três mais vendidos na época. Para 2020, o mesmo carro correlacionado ele custa hoje 66 mil reais. Tá? Agora, fazendo um cálculo de percentual para a gente ver o aumento, eu pego a base atual e divido pela referência anterior. Então, o nosso numerador é sempre o preço que eu quero entender, o quanto que teve aumento, sobre o preço base que era lá atrás. Então, 66 mil dividido por 7.254 resulta em 9,22. Se eu multiplicar esse valor por 100, eu vou obter o percentual. Então, em 26 anos, o aumento médio do carro popular foi de 922%, quase 10 vezes o aumento desse item, né? Um outro exemplo foi o frango, né? A carne de frango em 2000, aqui um tempo um pouquinho menor, né? 2000 ela custava R$ 1,09 aqui no Brasil. Hoje ela custa R$ 5,34 o quilo. Aqui faltou só referenciar QG, mas é o quilo, tá? Fazendo a mesma correlação, o 5,34 atual que divide 1,09. Então é uma correlação fracional em relação a período anterior. Ele resulta em 4,89 multiplicado por 100, 489% de aumento em 20 anos. Ou seja, o preço do item aumentou quase 5 vezes. Já a saca de arroz, ela era comercializada lá em 2009 por R$ 28,00 e em 2020 por R$ 75. Novamente fazendo o cálculo para verificar essa variação, 75,9 que divide por 28 resulta em 2,7. Multiplicado por 100, 270% em 11 anos. Vejam, esse aumento é um aumento bem expressivo, né? Então a gente pode ver o quanto que o dinheiro perdeu o valor de compra nesse período. Um carro que lá atrás eu comprava por 7 mil, hoje eu preciso de quase 70, né? Então, em 26 anos, o aumento inflacionário do carro popular foi de 922%, quase 10 vezes. Então, eu posso dizer nesse caso que o dinheiro perdeu o valor de compra em 10 vezes. Ele vale 10 vezes menos nesse período, ok? E assim, pessoal, algumas dúvidas, né? Depois vocês vão fazer uma leitura interessante sobre inflação. A inflação ela é bem estruturada, é um conceito bem voltado na questão da economia. Não é objeto do assunto, mas só um apanhado geral. Normalmente a inflação está correlacionada a dois fatores, né? Ao fator inflacionário econômico no cenário do país, onde a lei da oferta e da procura do produto acaba levando ao aumento do preço das coisas, e uma outra correlação é muito em relação ao custo do produto, né? Nós temos, por exemplo, um produto que tem a base uma fruta, aí houve uma intempérie, né, climática e o preço daquela fruta subiu bastante. A consequência é que o preço daquele produto vai ter que ser aumentado também, e isso leva todos os produtos que utilizam aquela fruta a aumentar o seu preço também, né? Um outro exemplo que a gente tem é o aumento do custo de mão de obra, que é muito expressivo, né? A gente, como assalariado, não recebe muito, mas a empresa, quando paga, tem um valor expressivo, até porque os encargos são muito expressivos. Vocês já viram isso com a professora Gisele, né? Então, o aumento do custo da mão de obra também pressiona os preços para cima, e o preço acaba gerando a inflação, tá? Então, vejo que está intrinsecamente ligado essa correlação aqui de variação do tempo, do dinheiro ao longo do tempo, com a taxa de inflação. Qual foi a inflação acumulada no Brasil no período? Lembram daquele exemplo lá que o exercício que eu pedi para vocês pesquisarem, né?
No ano de 2010, a inflação foi de 5,91. No ano de 2015, foi de 10,67. Nos últimos 10 anos, foi o ano com maior taxa de inflação. Ela passou de 2 dígitos, né? No ano de 2019 foi de 4,31 e acumulada de 2010 a 2019 foi de 87%. Agora, se eu tivesse R$ 1.000 lá no início de 2010 para comprar um determinado produto, segurasse esses R$ 1.000, esse produto em média estaria custando 1.059. Então, eu já não compraria o mesmo produto. A mesma situação em 2015, o produto de R$ 1.000 estaria custando 1.106. Lá em 2019, né, o ano passado, melhor, de R$ 1.000 custaria 1.043 e ao longo dos 10 anos, um produto que custava R$ 1.000 lá em 2010 passou a quase R$ 2.000 em 2020, em 2019. Então quase dobrou. Ok? Então vocês percebem novamente a inflação pressionando o aumento dos preços do produto. E aquele valor que eu tinha lá atrás para comprar um produto, hoje já não compra mais aquele mesmo produto, ou pelo menos não compra a mesma quantidade, certo? Então esse é o conceito da inflação. A inflação ela é inerente a todos os mercados no cenário em que a gente vive atualmente, tá? No Brasil, nós temos uma taxa referencial chamada IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Esse índice ele é calculado pelo IBGE e é referência do Banco Central do Brasil para a taxa de inflação. Nós temos outros índices, tá? Se vocês procurarem, vocês vão ter o IGPM, vocês vão ter índice ao preço, índice de preço ao consumidor apenas, enfim, vão ter várias taxas de inflação, mas essa taxa IPCA é a referência do Banco Central para estabelecer uma meta de inflação. O governo trabalha com uma meta para poder controlar o preço dos produtos, tá? De uma forma através de ajustes econômicos. E a fonte que eu trago aqui é do próprio Banco Central, tá? Esse índice, é bom a gente entender o que é um índice, né? Esse índice ele estima o custo de uma cesta de produtos e serviços, refletindo o padrão de consumo das famílias brasileiras com renda de 1 a 40 salário mínimo. E o que está dentro dessa cesta? Transporte, alimento e bebida, habitação, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, comunicação, educação e vestuário. Então, esse conjunto de itens é medido nas principais capitais brasileiras. A medição é mensal pelo IBGE, como já falei, e a divulgação do aumento ou diminuição, que daí nós teríamos a deflação, né, dos preços dos produtos. E é interessante, pessoal, até o próprio Banco Central faz um alerta, porque assim, a gente está falando de um índice, né? E a taxa de inflação ela pode ser sentida de diferentes formas por diferentes famílias, tá? Até porque, veja só, qual o motivo? A cesta IPCA ela é uma aproximação da cesta das maiorias das famílias brasileiras, porém cada família tem o seu consumo, né? Então, por exemplo, a alimentação. A família X ela gasta quase que equilibrado, né? No caso, o índice de IPCA ele está muito próximo aqui, e a família Z também. Porém, na habitação, o IPCA conta só isso aqui. E a família X ela tem quase o dobro de referência do que o IPCA considera para cálculo do seu índice, né? Portanto, se o aumento no custo da habitação for maior, a família X vai se sentir bem mais, porque ela gasta muito mais com a habitação. Em relação à saúde, já o cenário maior é na família Z. A família X quase não gasta com saúde. O IPCA é um dos índices que menor representa, né? Comparando com habitação e com alimentação, né? Porém, a família Z ela gasta mais do que o IPCA. Então, nesse caso, novamente, uma variação maior na saúde não vai ter tanta expressividade no IPCA, porém, para a família Z vai ser bem expressivo, tá? Então, volto a dizer, o índice ele é uma referência, tá? E como já expliquei para vocês, o padrão centesimal que a gente usa no percentual que nos traduz N fatores em uma variável única de comum acesso a todos, aqui também é utilizado no índice, né? O IPCA é medido em percentual. E aqui a gente tem a fonte do IBGE, que faz a pesquisa, qual foi o índice nos principais anos, né? Contando de 99 a 2019.
E aqui você vê as principais variações foi em 2002, 12% de aumento médio, e em 2015 os 10,67%. E o menor índice, por sinal, foi em 2017, ano seguinte ao maior aumento, né? Que é a economia funcionando. Você tem muito aumento em um período e queda no período seguinte. Ok? Então, em relação à inflação, a gente fez um exercício e muitos acabaram confundindo, por isso eu trago ele aqui, tá? Em 98, a unidade de refrigerante 2 litros mais comercializada no Brasil tinha um preço de R$ 2. Hoje, esse mesmo refrigerante é vendido pelo preço de R$ 7. Qual foi o aumento percentual do preço do refrigerante? Vou trazer, no caso, eu pedi para que vocês calculassem pelo método que a gente chamou lá na aula teórica de método 1, que considerava a regra de 3 simples, tá? Eu vou trazer primeiro o método 1 e depois o método 2, tá? Pelo método 1 a gente vai estabelecer frações. A base que eu tenho referencial é os R$ 2, então eu digo que 2 está para 100%. Assim como 7 está para x. Eu quero saber qual é o aumento percentual desse aqui. Por isso essa correlação. 2 está para 100%, 7 está para não sei, tá? Mas partindo do pressuposto que houve aumento no preço, há um aumento no percentual também, tá? Então, nesse caso, é uma grandeza diretamente proporcional e a multiplicação é em x. Regrinha de 3, 2 vezes x, 2x, 100 vezes 7, 700. Continuando o cálculo, se eu tenho que 2x é igual a 700, quanto é apenas 1x? Eu passo 2 para lá dividindo. 700 divididos por 2, o x é igual a 350. 350 o quê? Por cento, tá? A referência aqui é percentual. 100%, 350%, tá? No método 2, e aqui muitos acabaram confundindo, primeiro que eu pedi o método 1 e alguns calcularam pelo 2. E mesmo no 2 confundiram, tá? O 2 era 7 está para 2. 7 é a referência do preço atual. E a base que eu quero calcular, a referência, é o preço anterior, 2. Então, 7 está para 2. 7 dividido por 2 igual a 3,50. Muitos colocaram que o aumento era de R$ 3,50. Não é. O aumento é de R$ 5. De 2 pulou para 7. Então, não tem como aumentar 3,50. O aumento é de R$ 5. Esses 3,50 representam uma fração decimal, inteiro, 3 inteiros e 1 meio, né? Aí o que, que eu faço para saber o 100%? Eu pego esse índice e multiplico por 100. 3,5 vezes 100, 350%. Chego ao mesmo cálculo, ok? Agora, reforçando o conceito de dinheiro no tempo, né? A matemática financeira, então, ela estuda a forma com que o dinheiro muda de valor no decorrer do tempo e nos permite tirar o maior proveito dessa correlação. Imagina que aqueles R$ 1.000 lá atrás sobre a inflação fosse não o valor que eu peguei emprestado, mas o valor que eu apliquei. Eu teria ganho, né? Aí já vai uma dica para vocês, né? Não é o tema, mas fica a referência. Sempre que o ganho que eu tiver superar a inflação, eu estou tendo ganho efetivo. Por quê? Porque a inflação demonstra a perda do valor do dinheiro ao longo do tempo. Se eu ganhar mais do que aquela perda, eu estou tendo um ganho de capital efetivo. Para frente a gente vai estudar melhor isso, tá? Ou seja, o valor que eu tinha, dois maisinhos aqui lá atrás, não é o mesmo que eu tenho aqui na frente, tá? Hoje eu preciso de mais dinheiro para comprar aquela mesma mercadoria que eu comprava lá atrás com menos dinheiro. Então, percebam, esse aqui é o cenário que a gente trabalha e estuda em matemática financeira. Se ao longo do tempo o preço das coisas aumenta, o valor perde o seu dinheiro, eu preciso estudar e entender essa correlação para buscar tirar o maior proveito disso, tá? E sempre que a gente trabalha a relação dinheiro-tempo, reforço com vocês, considerem a inflação, os preços não são sempre os mesmos, o risco, o investimento vai envolver risco, tanto para ganhar quanto para perder, tá? Então o risco está para os dois lados. A incerteza, a gente não sabe o que é o investimento mais viável, né? Sem ter um estudo prévio, mesmo assim não é garantia. A utilidade, se aquilo é útil, a gente vale a pena adquirir, é um ponto que a gente sempre tem que avaliar. Afinal de contas, se a gente adquirir e o bem perder valor ao longo do tempo, a gente perdeu o dinheiro também. E a oportunidade, sem o dinheiro, as oportunidades dizem adeus e a gente não aproveita os investimentos, ok? Então, pessoal, exercício desse encontro 2, né? Aula online, vídeo aula, tá? A aula online a gente volta amanhã.
serão encaminhados através do Google Formulários. A gente vai ter exercício de porcentagem e inflação e eu vou pedir para que vocês façam a leitura de um artigo Inflação e os seus efeitos. Como bons estudantes, vocês têm que estar cientes do tema que vocês estão tratando. E o tema inflação, vocês já viram que está diretamente relacionado com a variação do valor do dinheiro ao longo do tempo e diretamente relacionado com matemática financeira. Então, façam a leitura desse artigo, é um artigo bem bacana, bem sucinto, vocês leem ele rapidinho e aí tiram as principais ideias e jogam lá para dentro do sistema, do Google Formulários, tá? Detalhe, eu não quero cópia, se vier cópia eu não vou considerar. Eu quero que vocês sintetizem, leiam, interpretem e coloquem as ideias que estão contidas no artigo, mas com as suas palavras, tá certo? Se precisar, leia uma segunda vez, vocês vão ter tempo para isso. Lembrem, o link estará disponível até o meio-dia. A gente já combinou várias vezes, eu reforço sempre, a entrega é até às 12 horas. Nosso horário de estudo é das 8 às 12, portanto, 12 horas tem que estar entregue esse exercício lá no Google Formulário. Detalhe, passado das 12 horas, vocês podem até entregar. O sistema pode permitir que vocês entreguem, mas lá dentro o link vai estar bloqueado e não vai estar mais aceitando as respostas. Tivemos o caso de colegas aí que encaminharam depois do horário e não foi aceito, a resposta não apareceu. Combinado é até o meio-dia, entrega até meio-dia, tá? Apresente o cálculo e resultado, certo? Quando a gente está falando ali na síntese do artigo, é descritivo, não vai ser o caso, tá? Mas em todas as outras questões eu quero que vocês apresentem o cálculo e o resultado. E informem o nome completo. Muitos não estão colocando o nome completo, por favor, informem que isso fica guardado no histórico de vocês, ok? Fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Espero que vocês tenham um bom proveito, principalmente aí na leitura e nos exercícios. Fico à disposição. Qualquer situação, entre em contato comigo. E um bom estudo e até a próxima aula online.